Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder trazer aqui uma contribuição sobre aspectos importantes que estão sendo legislados aqui em Brasília e, neste caso mais específico, o que envolve a medida provisória 881, a chamada medida provisória da liberdade econômica. Não foram poucas as vezes que nós escutamos, assistimos, ouvimos e lemos empreendedores no Brasil dizer que deixaram de empreender justamente em razão da burocracia. E por isso, agora, com o atual governo tendo criado essa nova normativa, eu tive a incumbência de ser o relator da medida provisória. Nós estamos bastante confiantes que muitos entraves, muitas barreiras e muito do peso do Estado nós vamos conseguir tirar exatamente com essa medida provisória. A gente fica discutindo a reforma tributária, a reforma previdenciária, que são grandes problemas do Brasil, mas não é só na macroeconomia que nós temos problemas. Nós temos problemas na microeconomia, no dia a dia das pessoas. O Estado brasileiro, que cobra alta carga tributária, impede com a burocracia o cidadão de crescer, de gerar emprego, e a consequência disso tudo são aí mais de 13 milhões de desempregados que nós temos no Brasil. Então, as premissas desse trabalho, da medida provisória, a primeira é dar igualdade de oportunidade para pequenos e médios empreendedores. O grande empresário ele acaba tendo a condição de contratar bons advogados, vence na justiça, o que não é justo para ele também, mas ele acaba superando barreiras em razão desta condição técnica e financeira que ele tem. O pequeno não tem. Então a ideia da proposta é justamente criar essa igualdade, né, para todo empreendedor. O foco no Estado, na situação de risco, e me foi usado um exemplo, triste exemplo, lá de Santa Maria, da Boate Kiss, onde várias licenças de vários órgãos, né, várias licenças dos próprios bombeiros, acabou que nenhuma estava sendo adequada. E tivemos uma tragédia imensa, um monte de alvará, licença e atos administrativos que não validaram a segurança que aquele estabelecimento teria. Então a ideia é de nós tirarmos essa condição justamente de que a burocracia atrapalhe, e dê um exemplo dramático aqui do que isso aconteceu. E obviamente o respeito ao federalismo. A medida provisória, a liberdade econômica, ela não tira a obrigatoriedade de cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida. Ela tira exatamente a obrigatoriedade da burocracia para que o negócio comece a funcionar. Em funcionando, esse negócio tem uma lei e essa lei tem que, obviamente, ser respeitada, né? E isso é uma questão importante. O fim da autorização prévia para atividades econômicas de baixo risco é uma premissa desse trabalho. Já foi, inclusive, publicada a normativa que conceitua o que é de baixo risco, né? O decreto já foi feito, já está publicado e deverá ter agora adaptação nos municípios. A liberdade de horário e dia para produzir, empregar e gerar renda, eu dou um exemplo aqui muito prático, né, do que são as revendas de veículos, né? Não há risco nenhum na venda de um veículo aí numa revenda. O que acontece é que o cidadão, às vezes na rotina que tem, só pode no domingo, quem sabe, sair com a sua família para ver a possibilidade de comprar o carro e não pode porque é proibido abrir a revenda. Só uma grande indústria de veículos no Brasil, revenda de veículos no Brasil, em razão disso, vai gerar 9 mil novos empregos, só com a possibilidade de, no domingo, uma revenda de carros ser aberta. Então, esse é um exemplo prático, né, da geração de emprego e da retirada dessa burocracia. O preço de produtos e serviços livremente definidos pelo mercado, a não ser aquilo que envolva a calamidade pública ou que seja um setor regulado, não tem que ter interferência do Estado na formação de nenhum preço. E aqui vem um ponto que eu considero fundamental, é o efeito vinculante para as decisões administrativas. Não são poucas as vezes que a gente recebe demandas de empresários, de cidadãos, dizendo: olha, veio o fiscal do trabalho aqui, veio o fiscal da Receita aqui, me multou, mas lá no outro ele não multou igual, né? Então, esse caráter discricionário vai sumir. Nós vamos ter agora um efeito vinculante. Uma decisão tomada em qualquer parte do Brasil, naquele mesmo aspecto de fiscalização do estabelecimento, vai virar regra para todo o Brasil. Isso dá uma segurança jurídica, né, para que as pessoas cumpram as regras, abram o seu negócio de acordo com aquilo que é determinado e não fiquem vulneráveis àquele conceito
subjetivo, muitas vezes, de um fiscal da área de governo. Também nós vamos ter uma valorização da vontade das partes, né? Aquilo que é de boa fé, que é indúbio, né, pró-libertate no direito civil, empresarial, econômico e urbanístico, para que a gente não tenha o volume de demandas judiciais que acaba tendo por esta subjetividade, eu volto a dizer, né, mas a vontade das partes no contrato é o que vai passar a ser valorizado. Afastar o efeito de normas infralegais desatualizadas, muitas vezes normas que já não condizem com o dia a dia, são objeto de imposição e nós queremos justamente impedir que isso ocorra. A imunidade burocrática para inovar, leia-se muito aqui a questão das startups, que é um mercado importantíssimo, né, e que não pode custar mais caro para você fazer a pesquisa do que a própria pesquisa, do que o próprio invento, do que a própria situação que o empreendedor vem no investimento como startups, que é um novo mercado, é uma necessidade da sociedade, então essa imunidade burocrática ela virá adequadamente. O respeito aos contratos, volto a dizer aqui, né, para que nem tudo vire demanda judicial. E para mim este é o ponto mais importante de tudo isso, a fixação de prazo e aprovação tácita daquilo que o Estado não responder. Isso vale desde uma antena de telefonia celular, que muitas vezes não é instalada porque não é autorizado pela prefeitura, em razão da burocracia do município, como também, no caso do agronegócio, dos defensivos, dos fertilizantes, que nós temos aqui situações de 10, 15 anos, que aquela molécula já está ultrapassada, já está numa evolução de pesquisa e que aí, quando libera, nós já não temos a condição de usar aquele produto, já se perdeu muito economicamente, ambientalmente, né? E que tem no agronegócio, por exemplo, um grande entrave. O defensivo usado nos países concorrentes conosco, nós não podemos usá-los aqui, e muitas vezes por causa da burocracia da Anvisa. Então, será dado uma determinação de imposição de prazo se o Estado, quando eu digo Estado, é o Estado federal, o Estado na questão do ente federado mesmo e dos municípios. Não havendo a resposta, a aprovação fica tácita, ou seja, o cidadão pode fazer o registro daquilo, implantar aquele equipamento pela omissão do Estado, né, para que não se perca a condição do crescimento econômico. Também no artigo 3º veio um outro fator, o fim do papel e o Brasil digital. Não precisa mais ficar guardando aquele monte de papelada, né, criando mofo muitas vezes, se perdendo porque não foi resguardado. O Estado vai criar a condição de que isso tudo seja digitalizado e tenha validade jurídica na questão de tributária, trabalhista, ambiental, previdenciária, né, dentro dos padrões de qualidade e de certificação. Né? Então esses aspectos eles nos dão uma certeza de que esta lei, a liberdade econômica, ela vai buscar desburocratizar muito, vai gerar emprego, citei um exemplo aqui agora há poucos minutos, e que nós tenhamos a condição de melhorá-la. Nós estamos no momento do relatório, ela tem que ser votada até o dia 10 de setembro, no todo eu pretendo votar até o dia 3 de julho, agora na comissão, para que vá a plenário e que a gente cumpra todos os passos. Nós temos o recesso parlamentar, um período onde nós não podemos fazer as votações, então estou trabalhando muito. E é importante passar para todos, né, que estão nos acompanhando um resumo desse trabalho e, obviamente, receber de vocês a contribuição daquilo que a gente pode melhorar o relatório. Estou conversando com todas as bancadas, temos várias emendas, foram 301 emendas apresentadas, conversando com todos os setores possíveis. Estou muito satisfeito porque realmente agora as pessoas começaram a se dar conta da importância dessa lei. Então eu já quero deixar aqui, através das redes sociais, através do WhatsApp, né, vocês podem, obviamente, entrar em contato com a gente, ajudar a melhorar esse relatório e fazermos uma das leis mais importantes para o dia a dia da geração de emprego do Brasil. E, obviamente, é um orgulho fazer esse trabalho e poder dividir com vocês a tarefa que estamos tendo aqui em Brasília.